Olá pessoal, no vídeo de hoje, ou nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre esse personagem que está ilustrando o fundo desse slide chamado de Martinho Lutero e como ele iniciou uma reforma religiosa dentro da Europa. Ele não foi o primeiro insatisfeito, ele não foi o primeiro a tentar questionar a igreja, mas foram os questionamentos dele que vão ser do estupim, um gatilho para todas essas reformas que vão acontecer na Europa do século XVI. Então, vamos lá. Lembrando que a Igreja Católica do período medieval, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, tinha alguns problemas de corrupção. Eles exageravam na venda, no comércio de relíquias, vendiam cargos religiosos para pessoas inaptas através da simonia e também abusavam da venda de indulgências, o perdão dos pecados. O problema é que o mundo mudou. Mudou porque surge a burguesia, porque os reis ficam mais poderosos e querem questionar o poder da igreja, porque o renascimento cultural e o renascimento científico tira a prerrogativa de controle do conhecimento da igreja e semeia essa ideia do racionalismo, do questionamento, e principalmente a gente tem a invenção da imprensa. A invenção da imprensa de tipos móveis do Johannes Gutenberg vai produzir uma revolução no século XVI comparável à invenção da internet, tornando o conhecimento muito mais fácil e inacessível. E nesse contexto, a Igreja Católica vai construir a Basílica de São Pedro, que vai custar caro pra caramba. Eles não vão ter fundos para terminar essa obra, vão começar a emprestar dinheiro e recorrer à venda de indulgências, para tentar cobrir o custo dessa obra. E é aí que dá problema, porque esse personagem que aparece lá em cima, chamado de Johann Tetzel, ele vai começar a vender indulgências nas cidades. Só que ele era muito agressivo nessa venda. Ele era ele era dono de um marketing muito agressivo. E quando esse cara chega numa cidadezinha alemã de Wittenberg, aí o negócio começa a complicar. A cidade de Wittenberg, na Alemanha, era uma cidade onde uma das igrejas, era administrada por esse personagem que está aqui, chamado de Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele era um monge, que fazia parte dentro dessa hierarquia católica. E nessa cidade de Wittenberg, o Johann Tetzel ele vai lá vender as indulgências e ele tem sucesso, na sua venda de indulgências. O problema é que o Martinho Lutero ele fica indignadíssimo, tanto com a forma como é vendida as indulgências, como algumas manifestações do Johann Tetzel. Então o Martinho Lutero, que tinha passado já por uma experiência religiosa diferente, ele escreve um documento chamado de As 95 Teses. E esse documento das 95 teses são 95 pontos, 95 questionamentos que o Martinho Lutero tem a respeito da Igreja Católica, da doutrina da Igreja Católica. Porque a ideia inicial do Martinho Lutero não era brigar com a Igreja Católica ou dividir, criar um grupo sectário. A ideia dele era reformar, era fazer com que a Igreja Católica mudasse o seu posicionamento em alguns aspectos. E nessas 95 teses, ele pontua alguns problemas doutrinários, alguns problemas de prática da Igreja Católica que ele estava questionando. E as três ideias principais que existem do Martinho Lutero, elas são sintetizadas em três sola. Três somente. Essa expressão sola em latim significa somente, porque esse documento, as 95 teses, foi escrito em latim. Então eu vou resumir as três principais. Sola fides. De acordo com Martinho Lutero, a salvação acontecia somente através da fé e não através de obras. Então, para você ser salvo, de acordo com a doutrina do Lutero, você precisava simplesmente acreditar que Jesus Cristo havia morrido pelos seus pecados. Se você acreditasse, se você tivesse essa fé, você era salvo. Então a salvação não acontece porque você é uma pessoa boa, não acontece porque você faz penitência, não acontece porque você sobe uma escadaria de joelhos, ela acontece porque você acredita. Segunda coisa, sola gratia, a salvação ela é uma graça. E graça significa favor imerecido. Significa que você nunca vai ser bom
bom o suficiente para ser salvo. Não importa o quão bonzinho você seja, né? Você nunca vai conseguir, através do seu mérito, através do seu esforço, ser bom o suficiente para ser salvo. Por isso que você depende da graça de Deus, né? A salvação ela é uma graça, ela é um favor que você não merece, mas que você recebe, né? A terceira característica do Martinho Lutero, né? O terceiro somente do Martinho Lutero é sola scriptura. O que significa isso? Somente a Bíblia. De acordo com Martinho Lutero, a única regra que deveria existir, a única base que deve fundamentar a doutrina é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Na construção do conhecimento católico, da doutrina católica, na construção de toda a filosofia católica, existem alguns elementos que juntos vão formando essa doutrina. Você começa com as Sagradas Escrituras, você começa com a Bíblia, mas além de você ter as Sagradas Escrituras, você tem a patrística, que são os escritos dos primeiros cristãos, né, dos primeiros teólogos que você tem. Né, e você tem algumas levas diferentes de patrística até o quarto, quinto século, mais ou menos. E você tem, além disso, a hagiografia, a vida dos santos. Então, para você construir a doutrina, você interpreta as escrituras através da patrística e você complementa isso com os exemplos de vida dos cristãos e juntando tudo isso você gera a doutrina católica. O que o Martinho Lutero defende é: patrística não é inspirada, a vida dos santos não é inspirada, fica só com a Bíblia, é somente a Escritura. Então, resumindo, sola fide, só a fé, somente a fé salva, sola gratia, só a graça. A salvação ela é uma graça, é um favor imerecido. E sola Escritura, somente a Bíblia é a regra de fé, somente ela fundamenta a doutrina. Umas outras ideias do Martinho Lutero dentro dessas 95 teses que ele escreveu. Ele defende a ideia do sacerdócio universal. A Igreja Católica, altamente hierarquizada, também monopolizava a intermediação, né, entre Deus e o povo. Ou seja, o povo não tem acesso direto a Deus e nem o Deus vai falar diretamente com o povo. Tudo vai acontecer por intermédio da igreja. Então, por exemplo, o fiel não vai ler a Bíblia. Quem vai ler a Bíblia vai ser o padre que vai interpretar a Bíblia e vai trazer essa mensagem para a pessoa. Então você tem essa intermediação. Deus também dificilmente vai falar diretamente com a pessoa. Deus fala com a igreja que traz a mensagem para a pessoa. Então essa é uma doutrina de intermediação. E Martinho Lutero defende a ideia do sacerdócio universal. Ou seja, todas as pessoas têm acesso direto a Deus e Deus tem acesso direto a todas as pessoas. Então, o Martinho Lutero ele vai defender a ideia de que todas as pessoas devem, inclusive, ler a Bíblia. Existe uma relação entre esse pensamento do sacerdócio universal, entre essa questão de você saber ler a Bíblia e a educação. Porque a partir de então as pessoas precisavam ser educadas, alfabetizadas, para elas poderem ter acesso à Bíblia. Uma outra questão é do celibato. Martinho Lutero era contra o celibato, ele dizia que não tinha base bíblica para isso, até ele vai acabar casando com uma ex-freira, né? Um ex-monge vai casar com uma ex-freira. Né? Ele também era contra a ideia da infalibilidade papal. A infalibilidade papal é uma doutrina que diz que o Papa, em questões doutrinárias, ele é infalível, ou seja, ele não erra. A palavra dele tem autoridade. Se ele diz que é assim e pronto. E o Martinho Lutero questiona essa infalibilidade, diz que o Papa é tão humano quanto qualquer outra pessoa. Ele também defende a ideia de somente 2 sacramentos, ao invés dos 7 sacramentos católicos, ele defende a manutenção de somente 2 sacramentos, instituições divinas que são oficiadas, que são realizadas por um sacerdote. O batismo, que continua sendo batismo infantil, e a Eucaristia, que é a questão de você entregar os elementos da Santa Ceia. O pão que representa o corpo de Cristo e o cálice, o vinho que representa o sangue de Cristo. E até aqui Martinho Lutero também tem uma discussão, onde é que ele defende a ideia de que os elementos representam o corpo de Cristo e não que eles se transformam. Ele é contra a ideia da transubstanciação. Ele defende que o pão continua a ser pão, mas que ele representa o corpo de Cristo e não que ele se transforma no corpo de Cristo. E o que aconteceu foi que o Martinho Lutero ele pega essas 95 teses,
prega elas na porta da igreja, né, que é o que apareceu na imagem passada. Alguém pega aquilo lá, já faz uma cópia daquilo, já começa a divulgar, né, já faz uma cópia na imprensa, já começa a passar no grupo da família do WhatsApp, já começa a passar no grupo de todo mundo e aquilo começa a viralizar, começa a entrar na rede, todo mundo começa a trocar essas mensagens, todo mundo começa a ter acesso com isso. E a invenção da imprensa foi fundamental para a divulgação das ideias de Martinho Lutero. E quando a igreja fica sabendo disso, né, quando a igreja fica sabendo desses questionamentos do Martinho Lutero, o Papa envia um clérigo, envia um outro monge para discutir com o Martinho Lutero as suas ideias. E quando o Martinho Lutero chega para discutir isso, na Dieta de Worms, esse é o nome que se dá para essa discussão que aconteceu, né, a respeito das ideias do Lutero, o que aconteceu não foi bem uma discussão, porque quando o Martinho Lutero chega lá, alguém pega todos os livros dele, coloca numa mesa, e esse cara que era para discutir com o Martinho Lutero diz o seguinte para ele, ó, tá tudo aí que você escreveu. Você vai renunciar a isso ou você vai querer ser acusado de ser herege? E o Martinho Lutero pede um tempo para pensar e ele depois responde o seguinte, ó, se vocês provarem para mim que o que eu escrevi está errado de acordo com a Bíblia, né, eu volto atrás. Agora, se vocês vão me dizer que eu estou errado só porque o Papa está dizendo que eu estou errado, então eu não vou renunciar àquilo que eu escrevi. Ou seja, o Martinho Lutero não volta atrás das suas escritas, né, porque ele não crê na questão da infalibilidade papal. E o resultado disso, obviamente, foi que Martinho Lutero saiu dessa Dieta de Worms condenado. Ele saiu condenado como um herege, né, alguém que estava pregando ideias contrárias à Igreja Católica e teve que fugir, porque se ele fosse preso, iria acontecer com ele o que aconteceu com outros reformadores, como um cara chamado de John Huss, que acabou sendo queimado vivo por questionar a Igreja. Então Martinho Lutero vai fugir. E quem vai acolher Martinho Lutero, quem vai proteger o Martinho Lutero, são os nobres alemães, os nobres germânicos. Porque quando eles veem as ideias do Martinho Lutero, eles não só concordam com as ideias do Martinho Lutero, como também queriam aproveitar as ideias do Lutero para enfraquecer a igreja, para questionar essa igreja. Então, os nobres germânicos, os príncipes germânicos, eles aproveitaram as ideias de Martinho Lutero como uma estratégia para enfraquecer a igreja e vão dar abrigo para o Martinho Lutero. O Martinho Lutero ele vai ficar por aproximadamente 2 anos escondido numa torre no castelo de Wartburg. Aqui do lado você tem o quarto no qual ele vai ficar escondido durante um período de aproximadamente 2 anos. Lá ele vai traduzir praticamente toda a Bíblia para o alemão, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele vai traduzir do hebraico e do grego para o alemão. É a versão bíblica que é utilizada até hoje na Alemanha e a partir dessa obra do Martinho Lutero, a partir de todos esses escritos do Martinho Lutero, a gente tem um grande racha, a gente tem um grande cisma, porque a Europa ela tem uma parte que vai permanecer católica, mas a gente tem uma outra parte que vai começar a concordar com as ideias do Martinho Lutero, que vai começar a questionar a igreja. E a situação vai se tornar de tal forma insustentável que a gente vai ter uma separação entre a igreja, onde é que você vai ter a igreja católica e as igrejas protestantes. Uma outra característica de Martinho Lutero, ou uma espécie de mancha que existe na biografia dele, foi a respeito de uma revolta de camponeses que aconteceu. Um dos seguidores de Martinho Lutero, um cara que concordava com as ideias do Martinho Lutero, é um cara chamado Thomas Müntzer. E o Thomas Müntzer, ele começa a liderar uma revolta de camponeses, querendo que a situação de vida dos camponeses fosse melhor. Então as ideias religiosas do Lutero, elas começaram a reverberar através de Thomas Müntzer entre o povo mais pobre, e esse povo começa a se revoltar contra os nobres. E o Martinho Lutero sendo questionado a respeito disso, os caras estão dizendo que estão se inspirando em você, você provocou isso e tal. O Martinho Lutero ele vai escrever, defendendo que você tem que ter senhores e servos, você tem que ter os pobres, você tem que ter os ricos, que existem duas espadas diferentes. Existe a espada religiosa, que é a espada da igreja, existe a espada secular, que é a espada dos nobres, defendendo a nobreza, e que esses camponeses que estavam se revoltando, eles tinham que morrer mesmo. Tá? Então, essa foi uma das manchas da biografia de Martinho Lutero, quando ele, ao invés de se colocar no lado dos mais pobres, ele defende a autoridade secular dos nobres,
né, e dos príncipes instituídos. Tá? Resumindo tudo isso, as ideias de Martinho Lutero racharam o cenário religioso na Europa entre dois grupos, os católicos de um lado e os protestantes do outro. Mas ele não foi o único reformador, né? Existem outros reformadores, isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Abraço!